Boa noite a todos, estamos aqui mais uma quinta-feira juntos e hoje com um tema bastante importante. Nós não fizemos essa live semana passada em função do imprevisto aqui na clínica, faltou energia no prédio todo e eles nos avisaram assim muito em cima da hora. E em função até de um acidente que eles tiveram também, não é culpa de ninguém, né? E então eu preferi cancelar do que ter que me fazer em outro lugar, essas coisas. Por quê? Porque eu entendo que essas lives devem trazer de alguma forma benefício para mim e para vocês, e não nenhum tipo de sacrifício, né? Nós estamos aqui hoje para falar sobre a mãe do século XXI. Que mãe é essa, né? Que está vivenciando essa maternidade agora no século XXI. E eu prometi e espero trazer para vocês dicas práticas, porque há muito tempo em contato com crianças, adolescentes, em escola e agora na clínica, eu vejo que tem uma linearidade, tem assim uma constância no comportamento tanto do filho como das mães. Então eu vejo que nós precisamos falar das diferenças que essa mãe do século XXI está trazendo e precisamos falar dessas dicas que já nos acompanham há muito tempo, né? Então, para quem não me conhece, meu nome é Evelyn, eu sou psicopedagoga e fonoaudióloga, mestre em educação. Esse é um projeto que eu comecei a desenvolver agora no ano de 2023, com a necessidade de levar mais conhecimento e oportunizar a maioria das pessoas falar sobre a maternidade, a paternidade, a questão de termos filhos que foram gerados com uma expectativa de que fossem perfeitos e que não são. Trazer essa reflexão que a mulher hoje, ela não pode pegar para si a responsabilidade de criar seus filhos sozinha. Ela deve contar com o que a gente está chamando de rede de apoio, porque essa rede de apoio deve vir do pai da criança, deve vir de outras mulheres que sejam da sua família ou não. E é importante a gente ter essa abertura para dizer que não damos conta de tudo sozinhas. Então esse projeto, ele começou para a gente poder ter esse canal de comunicação que a internet nos proporciona e também a partir da escrita, do lançamento do meu livro. Eu lancei o livro em 2018, depois tivemos pandemia, né? E o livro dá um nome a esse projeto. O livro se chama Educação, um desafio de muitas faces. E ele traz justamente essa necessidade da gente, enquanto mãe, enquanto mulher, até enquanto pai, aceitarmos que vamos viver desafios durante toda a nossa vida, principalmente quando somos pais e quando somos mães. Então, o objetivo não é dizer que eu sei e que eu posso passar para vocês a minha experiência. É claro que eu considero, e já falei muitas vezes aqui, eu até fico rindo de mim mesma, né? Porque eu costumo em todos os lugares que eu vou, nas palestras que eu faço, nas formações, eu sempre digo que a melhor parte do meu currículo é o meu filho de 24 anos, advogado, né? Porque foi com ele que eu vivi a experiência, a partir da teoria. A gente pode entender que nós buscamos, através dos nossos estudos, o conhecimento teórico, né? Como eu sou da área do desenvolvimento, a área pedagógica, psicopedagógica, fonoaudiológica, que são áreas que relacionam educação e saúde,
e são áreas que estão ligadas estritamente ao desenvolvimento da criança, do adolescente, da pessoa. Eu trago muita teoria, né? Eu estudei muito. Hoje, inclusive, eu fiz uma postagem aqui no Instagram e algumas pessoas podem falar assim: nossa, não entendi o que a Evelyn quis dizer. Porque eu disse assim: olha, nós estamos numa era, no século XXI, principalmente onde nós tivemos mais acesso a gravação de vídeos, a postagens, às redes sociais de uma maneira geral, e isso fez com que as pessoas começassem a falar. E nós temos que ter um certo cuidado, né? Eu falo assim, nossa, nunca tanta gente veio ensinar como educar nossos filhos, né? Vocês percebem isso? Muita gente falando de parentalidade, né? Que é esse acolhimento à maternidade, à paternidade, muita gente dando dicas, muita gente filmando o parto, filmando o nascimento, filmando, né, e trazendo para a internet, mas acabei de falar para vocês que não acho que a gente deva trazer só as nossas experiências, porque apesar delas serem importantes e a gente citá-las em diversos momentos, como eu estou citando aqui a questão do meu filho, elas podem servir apenas como referência, mas elas não são verdades absolutas, porque veja que eu estou falando de um filho que eu tive há 24 anos atrás. Gente, nesses 20 anos, a infância e a adolescência mudaram muito. Eu, por exemplo, não tive problema de impedir o acesso a telas, né? Naquela época, eu tive, assim, a gente tinha que negociar um pouco a questão do videogame, né? Foi ali o Nintendo, a época do PlayStation, Nintendo, né? E que lançava todo dia, né? Uma novidade, e os meninos gostavam muito de jogar em grupos, né? E aí eu vivi esse momento, né? Vivi esse momento também na escola de pais que eles jogavam os videogames, né? E aí eles não contribuíam com essa parceria com as mulheres, né? Para a educação de seus filhos, porque eles próprios estavam jogando videogame. Nesse sentido, mudou a tecnologia, né? Avançou-se no sentido de hoje ser muito mais fácil o uso do smartphone e ser acessível a todos. Então, quando a gente fala assim, nós temos que nos preocupar com o uso excessivo de telas, nós não estamos falando de uma classe social, nós estamos falando de todas as classes sociais. Então, vejam bem, eu trago a minha experiência, mas também gostaria de dizer para vocês que trago o conhecimento, porque é necessário que a gente estude bastante, porque nós estamos lidando com vidas em desenvolvimento. Eu falo que ninguém escolhe ser professor, ser pedagogo, psicopedagogo, fonoaudiólogo, se não gostar de gente. É o primeiro pré-requisito. E é claro que gostar de gente não quer dizer aceitar todas as pessoas, com todos os seus defeitos e todas as suas qualidades. Isso, gente, tá longe de ser uma coisa possível. E aí a gente traz esse tema hoje, né? Que mãe é essa do século XXI? O que essa mãe está vivenciando hoje? Como é ser mãe hoje? Ontem nasceu mais uma sobrinha neta, filha da Lorena e do Rafael, e eu fui na maternidade, claro, visitá-los, né? E a Luísa, vai chamar Luísa, se eu tivesse uma filha, ia chamar Ana Luísa, e a Luísa nasceu muito linda, muito linda. Então,
gratificante você ver um nascimento, né? Aquele bebê lindo, aquela mãe que já é mãe de um menino, então não é uma mãe de primeira viagem, é de segunda viagem, mas que eu tenho certeza enfrentará outros desafios com a Luísa que ela não enfrentou com o Luca. Então vejam bem, a partir do momento em que nós estamos grávidas, porque eu acho que quando a gente tem um parceiro, a gente engravida e ele também. Só que é uma gravidez muito mais emocional da parte dele e a nossa mais física, não é? Mas engravidamos juntos. E quando a gente estabelece essa parceria a partir da gestação, a gente tem o conhecimento, mas a partir desse momento viveremos experiências únicas, experiências que nos farão identificar com outras mulheres, com outras mães, mas serão nossas experiências. Certo? E aí, eu lendo muito, né? Eu gosto de ler sobre maternidade, gosto de estudar sobre parentalidade, e eu vendo essas questões, eu vi uma autora que ela fala em 3 tipos de mães. E eu gostei muito de como ela chama esses 3 tipos de mães do século XXI. Ela diz que a partir do filme da Mãe Elástica, né, do Pixar lá, esqueci o nome do filme, a partir desse filme, ela lembrou dessa mãe elástica, que ela chama de mãe elástica. É aquela que puxa de um lado, puxa do outro, porque ela sente a necessidade de dar conta de tudo. Então imaginem aí, o que é um elástico, né? A flexibilidade de um elástico. Você puxa para um lado, o outro puxa para o outro, e vocês vão fazendo esse exercício, né? Então ela diz assim, olha, essa mãe elástica, ela ganhou mais espaço no mercado de trabalho, sem dúvida, ela ganhou mais espaço, mas ela tem, e aí eu não gosto muito da palavra que eu vou usar, mas é a que me vem agora. Ela tem sido forçada a viver essa vida elástica, né? Quando ela já pensa que não está dando conta, ela ainda acha forças para se superar e para atender a sua realidade profissional e a sua realidade como mãe. Então essa mulher elástica, né? Gostei muito também que ela traz essa mãe intensiva. E aí eu trago essa imagem, né? Do que é intensivo? É aquela coisa que não tem hora, não tem lugar, é intensivo, né? É o tempo todo. Então é aquela mãe que o tempo todo é mãe. Ela consegue no trabalho continuar sendo mãe, no lazer mãe, em casa mãe. Então ela é uma mãe tão intensa que é esse tipo de mãe, inclusive, que contribui para o consumismo. Por quê? Porque ela atende esse filho o tempo todo, porque ela é mãe intensiva. Então tem aquela que tá se puxando de um lado, se puxando de outro, como uma mãe elástico, para dar conta de tudo. Tem a mãe intensiva, meu Deus, ela faz tudo para atender a todos, como se ela não contasse e não pudesse contar com mais ninguém além dela mesma. Quando a gente sabe que a maternidade, ela é também função do Estado e função dos pais, né? Dos pais no sentido de homem, né? De pai. Então, essa mulher, ela de tão intensa, ela passa a preencher os vazios do seu filho com tudo aquilo que ela pode naquele momento atender. E com essa questão, né, gente, de não abrir espaço para uma rede de apoio. E esta é uma mãe
que a gente sofre muita pressão das redes sociais, né? Ela sofre muita pressão daquele modelo de mãe que está na internet, que está com as influencers, né? Nada contra as influencers. Eu acho que tem algumas que realizam um trabalho até muito interessante, mas elas trazem uma realidade que não são de todas as mães. Eu ouso dizer que é uma realidade de pouquíssimas mães, que são aquelas mães que saem da maternidade já vestindo a calça jeans que vestia antes de engravidar e que com um mês já está na academia e já voltou à sua rotina normal. E quando a mãe vê esse modelo e ela pensa que pode atingir esse modelo e não atinge, junto com uma fase desafiadora, que é uma criança recém-nascida, ela ainda traz essa dificuldade de não dar conta daquela que deu. Uai, mas se ela deu, nós somos mulheres do mesmo jeito, né? Ela também é casada, ela também trabalha, e por que que eu não dou conta? Por que que eu não... E aí, gente, é aquela... Nasce uma mãe, nasce um coque, nasce uma culpa. Essas coisas são desta forma. Nasceu a mãe, nasceu o coque, porque mãe nenhuma aguenta um cabelo solto, e nasce uma culpa. Por quê? Porque a mãe, em vez de entender, olha bem, cada um de nós tem um metabolismo. Esse metabolismo responde de forma diferente à maternidade. Então aquela mãe existem, sim existem, principalmente as mais jovens que saem da maternidade e estão na academia no primeiro mês após o nascimento dos filhos, são exceções. A grande maioria de nós terá que fazer um esforço e tendo cuidado de não se culpar por isso. Uai, por que que eu comi? Por que que eu comi tanto se ela, com o corpo que ela está, provavelmente não exagerou na comida, né? Até porque, vamos combinar, né? Muito antigo essa coisa de falar que a gente fica grávida e aí a gente está comendo para 2. Isso também já é exagero, né? Então nós já sabemos que a gente não está comendo para 2 e a gente deve controlar sim. Mas, voltando aqui a essa mãe tão intensa, né? O que que ela vai pensar? O que que ela vai ter como referência? Nós, antes das redes sociais, de todas as influencers, nós tínhamos como referência as mães da nossa própria família, ou das amigas, as amigas que tinham filho mais cedo, né? E sempre tivemos mães que voltaram com o corpo mais rapidamente após a maternidade, assim como tivemos aquelas que demoraram e aquelas como eu que nunca voltaram. Então eu penso assim, olha, esse momento tão delicado, que devia ser um momento prazeroso, a mulher, em vez de olhar para si e agradecer a dádiva de ser mãe, de dizer, olha, eu não estou no meu peso ideal, mas eu acabei de dar à luz a uma nova criança, a um ser, né, a uma criança. E isso para mim foi um período significativo. Então não devo me cobrar agora de um corpo perfeito. Não está na hora. E quando você levanta, ligada no Instagram e vendo todos esses exemplos de mulheres magérrimas, lindas, que acabaram de dar à luz, a gente sente sim. Quem falar que não sente, olha, tem uma autoestima muito alta, porque a gente acaba sentindo sim. Quando não temos alguém na família ou o próprio pai que diz, está vendo? Ela está assim, olha como você está. Então a gente precisa ter cuidado com estas questões que são nossas femininas, porque a modificação é no nosso corpo, né? Então a gente fala assim, olha,
A maternidade, ela é vivida por cada mulher como uma experiência única. E ouso também dizer para vocês que os filhos também são experiências únicas. Eu não acredito que o primeiro filho seja igual ao segundo ou o terceiro. Cada um nasce no momento de vida das nossas vidas. Cada um vai encontrar uma mãe e um pai em determinado momento. E isso já caracteriza que eles não serão pessoas iguais. Trazem também a constituição genética, né? Aquele encontro daquele pai com aquela mãe, mas também o encontro da própria genética de formação desse ser humano. De formação, que eu digo formação biológica, né? Cada um de nós passou por um processo de formação diferente um do outro. Então, por isso, somos seres diferentes. Mesmo gêmeos são pessoas diferentes. Então, a maternidade também, ela deve ser encarada por cada mulher individualmente. E aí ela traz, além da mãe intensiva, a mãe elástica, ela traz uma nova maternidade. E qual é essa nova maternidade? Nossa, tô louca para saber qual é a nova maternidade, né? Essa nova maternidade é quando você entende que a sociedade, ela vai estabelecer um padrão e ela vai te colocar esse padrão como vai colocar esse padrão como sua responsabilidade. Veja bem, quando eu digo assim, olha, a mulher hoje pode escolher quando ela vai ficar grávida ou se ela quer ter filhos. Os diversos tipos de contraceptivos estão aí para ajudar a mulher nessa decisão. Inclusive, a decisão de prolongar essa maternidade, essa gestação com congelamento de óvulos, né? Então, eu sei que óvulos mais velhos podem trazer algum risco, eu faço o congelamento dos meus óvulos e espero o melhor momento para ser mãe. Mas vejam bem, quando isso acontece, que você encontra, você aí mesmo, você encontra uma mulher que já está mais velha, você logo pergunta para ela, olha o relógio biológico, tá passando. E você exige dela que o sucesso que ela está tendo na vida profissional, o que ela já conquistou profissionalmente, que ela traga essa experiência para a maternidade. Então essa mãe atual, essa nova maternidade, cobra da mulher, além daquilo que ela cobra em termos de comparação entre mulheres, ela cobra também da mulher esta comparação com o seu fazer profissional e com a sua opção de, inclusive, poder separar esses óvulos. Por quê? Porque ela já tem consciência e ela é cobrada por isso, de que ela está retardando a sua maternidade. Então vejam bem, é uma questão de século XXI. Por quê? Porque o avanço da genética, ele vem acontecendo. Então, antigamente, gente, eu lembro quando teve o primeiro bebê de proveta, né? Proveta, pensa. Agora nós já temos várias técnicas de fertilização. Então, esta modernidade, que a genética, a evolução dessa genética, trouxe N possibilidades para o casal, trouxe N possibilidades para a mulher, mas a mulher continua sendo cobrada como se naquele momento ela sendo uma mulher
com tantas informações, tão bem sucedida, ela tivesse que dar conta de uma maternidade perfeita, né? É difícil quando você encontra, e eu já tenho sobrinhas, né, que já estão ali na fase dos 30 anos, um pouco mais, e eu mesma chego para elas e falo, e aí, ó, vamos, neném, cadê o relógio biológico? Você já congelou os seus óvulos? Você tá pensando nisso? Né? Pensa, eu tô aqui falando com vocês e me lembrando de ter feito essa pergunta e trazido essa questão há muito pouco tempo para pessoas da minha família, né? Principalmente a gente estudando, a gente vai vendo, né, essas questões do envelhecimento, então a gente vai ficando mais preocupada. Eu falo que tem uma contaminação, né? Porque um contágio, porque quando a gente trabalha, por exemplo, atendendo muitas crianças autistas ou com transtorno de desenvolvimento da fala ou com dificuldades de aprendizagem, o que a gente pensa, né? Nossa, como é que vai ser essa gestação, né? Como é que vai ser um sobrinho, a Luísa que nasceu ontem, né? Perfeitinha, mas como vai ser? Então, isso a gente acaba cobrando. E não só a Evelyn cobra, mas toda a sociedade cobra. Como se a mulher trouxesse para ela essa responsabilidade, né? De ter uma maternidade perfeita. E não é assim, né? Eu me lembro bem que quando eu fiquei grávida, eu já tinha 2 cursos superiores, eu já tinha uma série de especializações e eu sou uma pessoa que gosta do controle, né? Até o tom de voz, vocês percebem, né? Isso traz um cansaço enorme, porque quando você quer controlar tudo, quando você quer ser a perfeita, quando você quer dar conta de tudo, você acaba se sobrecarregando. E eu me lembro bem que eu chegava, vou fazer um agradecimento público aqui ao meu obstetra, Dr. Sérgio Dayer Jorge, uma pessoa queridíssima. Eu falo que assim, eu encontrei tantas pessoas maravilhosas no meu caminho maternal, né, na minha maternagem, que eu só tenho a agradecer. E o Dr. Sérgio, eu chegava lá e eu queria ensinar para ele o que eu tinha que fazer, o que ele tinha que me dizer para fazer, né? Então eu falava isso. E eu me lembro bem que ele um dia, numa dessas consultas, ele me disse assim: Evelyn, era tempo da fita de videocassete. Vocês veem que em 24 anos as coisas, a revolução digital, tecnológica foi enorme. Ele falou assim: você já assistiu o filme do Peter Pan com Robbie Williams? E eu disse assim: acho que já, não tenho certeza. Aí ele falou assim: você vai assistir, vai me prometer que você não vai adiantar o filme e você vai prestar atenção na última frase do filme. A última frase que é falada no filme. Aí pensa, falar isso para uma pessoa também que é super curiosa, né? E aí eu corri atrás do filme, mas também sou uma pessoa bastante obediente e fiz como ele me falou. É um filme que não está muito na moda aí, né? Mas alguém poderia me dizer se sabe qual é a última frase do filme do Peter Pan? Acho que não, né? E naquele momento eu também não me lembrava. E ao assistir, a última frase do filme é: a vida é uma grande aventura. Por que meu obstetra estava me dizendo naquele momento da gestação, da preparação para a maternidade,
que eu deveria escutar: a vida é uma grande aventura. Porque até termos filhos, principalmente com uma vida mais organizada, e a gente se prepara sempre para ter uma vida mais organizada, nós não entendemos que a partir daquele momento será tudo uma grande aventura. E não vamos pensar de maneira nenhuma que essa aventura sejam só coisas negativas. Tem muito de positivo na maternidade, tem muita aprendizagem, tem muito amor, tem muita solidariedade. A gente encontra, vocês sabem que eu gosto aqui de contar os casos porque eu acho que eles servem, né? Eu tenho uma prima muito querida e quando eu fiquei grávida, claro, fui naquelas lojas comprar aqueles carrinhos enormes, né? E tudo bem. Quando ela chegou lá em casa e ela viu aqueles carrinhos enormes, todo cheio de, né? Nossa, 1000 coisas. Ela falou para mim assim: eu vou te dar de presente aquele carrinho guarda-chuva, sabe? Aquele que tem no shopping geralmente, que aluga no shopping. Acho que hoje nem tem mais, porque os meninos já andam naqueles carrinhos, né? Mas eu acho que ainda tem. Aqueles carrinhos pequenos mesmo, que só cabe criança. Ela falou assim: porque é esse que você vai usar. Olha, foi esse que eu usei. Porque, gente, não tem nada mais difícil de colocar aqueles carrinhos enormes. Toda vez que você vai sair com o bebê, tira do carro, coloca no carro. Então vejam, essas são experiências de outras mães que naquele momento que você está vivendo a sua maternidade, você encontra essas pessoas que vão te dar dicas, que vão te ensinar. Eu acho hoje, você que mamãe que está me escutando, eu acho as mulheres muito fechadas para essas dicas, né? Procuram dicas muito profissionais, quando a gente devia escutar as pessoas que estão convivendo com a gente naquele momento, né? Elas também passaram por essa experiência. O médico, que médico excelente, né? Isso não é um médico bom, isso é um médico excelente, que diz para você: assista um filme e preste atenção. A frase do filme é: a vida é uma aventura. E você vai perceber que a maternidade, a paternidade é uma aventura. Nós estamos falando de mães do século 21, mães com tantas informações, com tanto conhecimento, são as mesmas que ao levarem seus filhos para casa pensam: e agora? Para quem eu vou ligar? Agora é comigo mesmo. Agora a amamentação, que eu sei que é tão importante para o bebê, porque eu estudei, porque eu li, porque eu sou uma pessoa preparada, vai ser no meu seio e pode doer, pode machucar. Então, nós temos que nos preparar para essa aventura, mesmo estando no século 21. E aí, a gente vai falar agora das dicas práticas, né? eu mesmo fico pensando assim: acabei de falar que cada maternidade é única, que cada pessoa sente essa maternidade de uma forma, e agora eu vou falar nas dicas. Como? Porque apesar de cada maternidade ser única, tem coisas que são universais, que servem para todas as pessoas. E as dicas que eu vou dar para vocês servem para todas as pessoas. E elas não servem só para pessoas para mães. Elas servem para mulheres, elas servem para homens, elas servem para professores, elas servem para todas as pessoas. Por quê?
Porque a maternidade vai aflorar em nós um sentimento de cuidado. E esse sentimento de cuidado é um sentimento que nós devemos ter com todas as pessoas, não é verdade? A mulher que não é mãe, que faz uma opção para não ser mãe, ela pode dizer que não aflorou esse sentimento de acolhida, de partilha? Claro que não. Claro que isso é inerente ao ser humano e que nós precisamos cada vez mais desenvolver. E quando eu falo na maternidade e eu falo nas dicas, eu estou dizendo, olha, eu estou te dando algumas dicas que são necessárias para você formar melhores pessoas, para você trazer. As pessoas perguntam muito, né? Isso é uma frase feita, que filho que nós, o que nossos filhos vão receber do mundo, né? Mas perguntam pouco que filho nós queremos trazer para o mundo, que nós estamos deixando para o mundo. Então, a primeira dica que eu falo para vocês, quer ser uma boa mãe? Você quer, né? Primeiro é se perguntar, você quer? Vamos combinar que mesmo uma gestação, que é um acontecimento, você tem uma surpresa, né? Você não contava, porque assim, apesar das várias formas de contracepção, ainda algumas pessoas acham que não vai acontecer com eles, né, gente? E fogo perto de palha queima. Então, pode acontecer com qualquer pessoa. Qualquer pessoa que tenha uma relação. Então, eu vejo bem, eu fico pensando assim, esta mulher que quer ser mãe, ela forma dentro dela um sentimento de partilha. Porque a partir deste momento, ela está preocupada não só com ela, mas com essa vida que está sendo gerada. A partir do momento que você faz os primeiros exames, lá no pré-natal, a gente até, talvez os exames que hoje costumam se fazer no pré-nupcial, né? A gente já faça alguns exames por cuidado, mas esses são exames que a gente está preocupada com a gente, né? Depois, quando a gente vai fazer o pré-natal, a preocupação não é só com a gente. A primeira pergunta que a gente sempre faz depois de qualquer exame é: e o bebê? Como é que está o bebê? Então esse sentimento de cuidado nasce com a mãe, nasce com a maternidade, certo? E aí você me fala: eu quero ser mãe. Eu quero ser a melhor mãe que eu conseguir. Eu não entendo muito e vou dizer que escuto muito, mas não entendo quando a mulher se sente culpada por trabalhar e não poder ficar com o seu filho durante todo o tempo. Porque a pergunta que eu sempre faço é: você está deixando o seu filho porque você quer, é só uma questão de escolha, ou hoje o que nós vemos? A contribuição desse trabalho da mulher para a garantia de uma vida com mais qualidade, né? Nós sabemos que hoje nós estamos numa sociedade extremamente desigual e uma sociedade que tudo que você pensa em ter acesso para ter uma vida melhor custa caro, custa dinheiro. Então, quantas mulheres podem escolher, e aqui eu não estou falando se isso é bom ou se isso é ruim. Nem é bom, nem é ruim, mas é uma escolha. Quantas mulheres podem escolher? Agora eu vou ser mãe, então eu não vou trabalhar mais.
Muito poucas, muito poucas. Então essa mãe do século XXI é uma mãe que já não faz essa pergunta a si mesmo, porque antes da escolha vem a necessidade. Eu sempre falei para o meu filho, porque isso sou eu, né? Eu sempre disse para ele que eu trabalhava por 2 motivos. O primeiro deles é porque eu gostava, né? Eu sempre gostei de trabalhar, de sair de casa, de conviver com outras pessoas, até porque eu gosto de escutar histórias de outras pessoas, saber de experiências de outras pessoas, e isso é o trabalho que nos dá, não é? Então eu sempre disse para ele, olha, a mamãe vai sair agora para trabalhar. Por quê? Primeiro porque ela gosta. Porque, gente, veja, quando você já diz para o seu filho, lá pequenininho, que o trabalho é uma coisa que você faz sem prazer, a escola também ele vai sem prazer, né? Quando chegar a hora dele, a adolescência vai trazer muitas coisas que não vão ser só prazer. Então, quando você diz para o seu filho que você sente prazer em trabalhar, né? Você está dizendo para ele que o trabalho não é só ruim. E que se ele encontra um trabalho onde ele pode se realizar e ele também vai ganhar dinheiro, é o melhor dos mundos. Então, nós estamos dizendo, olha, essa mãe do século XXI, ela não tem uma escolha, ela tem uma realidade, ela tem uma necessidade. Então, veja, por que a culpa? Então, a primeira dica que eu dou para vocês é: façam o seu melhor. Se você está fazendo o seu melhor, você vai, em alguns momentos, se questionar se você não teria que deixar, por exemplo, o trabalho para cuidar do seu filho. É claro, é óbvio que muitas de nós poderíamos fazer essa opção, né? Mas sabendo que iria faltar o que é material, e hoje eu não estou falando de faltar o excesso, eu estou falando de faltar mesmo, né? A falta daquilo que é essencial. Gente, nós pagamos o imposto alto, nós temos acesso ao SUS, que graças a Deus ele existe, a gente ainda tem que dizer assim, graças a Deus existe SUS, mas nós pagamos um valor alto para os planos de saúde. Então, até para termos um bom atendimento de saúde, a gente precisa pagar. E esse pagar muitas vezes só acontece quando homem e mulher trabalham juntos para ter esta possibilidade. Então, você dizer para o seu filho, eu estou indo trabalhar, primeiro porque eu gosto de trabalhar, e segundo porque eu preciso, ele vai entender que é uma situação resolvida, né? Não tem uma fantasia de abandono, não tem uma fantasia de que eu poderia ficar e não quero, né? A gente vai fazer o melhor que a gente conseguir. Eu tenho insistido muito nas palestras de que em alguns momentos da nossa vida a gente acaba abrindo mão sim de algumas coisas em favor da educação dos nossos filhos, mas isso não é para sempre. Isso depende muito da faixa etária, né? Isso depende muito porque, veja bem, nós não temos políticas públicas que nos ajudem enquanto mães. Nós temos várias e cada vez mais políticas que estão cuidando da mulher. Mas e da mãe? Por que eu falo que isso tem diferença? Porque, vejam, gente, uma criança de 4 meses que a mãe precisa voltar a trabalhar é uma criança de
4 meses, totalmente dependente de um cuidador. E que se eu cuidasse dessa maternidade nesse momento, eu evitaria vários transtornos que podem acontecer. Mas eu tenho que voltar com 4 meses. Fora aquelas mães que a gente sabe que são profissionais liberais, que voltam até antes dos 4 meses. Então, quando eu digo em políticas públicas, eu estou dizendo que qual o cuidado com essa maternidade? Qual o cuidado que você tem, por exemplo, de permitir, vocês sabem que hoje é permitido ao pai que ele se ausente apenas uma vez ao ano para levar o filho ao médico. Uma criança até... Vamos colocar assim, ó, você é boazinha, até 3 anos, ela só vai ao médico uma vez? Não. Então, se o pai só pode ir uma vez, quem vai levar as outras vezes? A mulher, a mãe. Isso pode prejudicá-la no mercado de trabalho? É claro, é óbvio. Agora, as empresas também estão mudando e eu tenho muita esperança que elas entendam a necessidade que temos hoje de assegurar alguns direitos, não só à mulher, mas à mãe, né? Eu entendo isso como uma necessidade. A segunda dica que eu dou para vocês é porque a gente escuta tantas pessoas. Enquanto mãe, a gente escuta a mãe, a gente escuta a sogra, a gente escuta marido, a gente escuta médico, a gente escuta... Tá, ok. Que hora que você escuta o seu filho? Que hora que você escuta, que hora que você estabelece um momento de diálogo para escutar o seu filho? Qual que é o nosso papel? O que a gente tem visto frequentemente? E o que a gente tem feito enquanto mãe frequentemente? É a mãe que cobra, é a mãe que exige, é a mãe que põe horário, é a mãe que estabelece as regras. É ou não é? E que hora que a gente escutou? A gente cobra, é engraçado isso, porque a escola nesse sentido evoluiu. A educação infantil hoje já faz com as próprias crianças assembleias, né, onde eles levam uma dificuldade e discutem sobre aquela dificuldade. Então, eles elaboram, por exemplo, as boas escolas elaboram lá no início do ano uma lista de combinados, né? Uma lista onde eles vão colocar quais as regras que vão permear aquele ano, aquela turma. Gente, eu tô falando de educação infantil e fundamental 1. Quer dizer, eu tô falando de crianças de 3 a 10 anos. Isso acontece. E na nossa casa, quando nós vamos estabelecer as regras? Nós sentamos com as pessoas da casa ou nós estabelecemos as regras em cima daquilo que a gente entende que seja o melhor? Eu não estou tirando aqui a nossa responsabilidade enquanto adultos, né? É claro que nós vamos trazer a nossa vivência enquanto adultos para a formulação dessas regras, né? Mas que hora que nós estamos escutando? Então, é preciso, desde muito pequenos, que a gente estabeleça esse diálogo, até para o que vamos fazer hoje para o almoço, o que vamos comprar no supermercado. Você gosta dessa roupa ou dessa? Nós podemos comprar isso que você quer? Isso tudo é diálogo. E não é colocando regras, impondo regras, que nós vamos conseguir que os nossos filhos a cumpram, muito pelo contrário. Mas eles podem se comprometer mais quando eles mesmos tiverem feito as regras. Tem uma coisa também muito importante, gente. A outra dica: ignorem as críticas.
Gente, as pessoas que mais criticam é aquelas que não fizeram. Podem ter certeza. Então, eu sempre disse isso com as pessoas que eu trabalhei. Se tiver alguém aqui que está vendo ou que vai ver essa live, vai lembrar que eu falo sempre isso. Eu não tenho responsabilidade por aquilo que o outro vai falar, né? Tem gente que fala, eu sempre ensinei também para o meu filho que se você vai falar uma coisa que não é para agradar, melhor você ficar calado. Mas eu não tenho responsabilidade com aquilo que o outro vai falar. E se for uma crítica, mais ainda. Eu não acredito nessa divisão de crítica construtiva, não. Crítica é crítica, né? Mesmo que você queira ajudar, é uma crítica. Crítica significa apontar alguma coisa que você está vendo que você faria diferente ou que está errado. Então, quando eu digo ignorar as críticas, eu digo escute. Vá para casa, principalmente aquela hora que as crianças dormem, e pense sobre aquilo que a pessoa disse para você. Se fizer algum sentido para você, mude. Mas, se não fizer nenhum sentido para você, para sua maternidade, para o seu filho, ignore. E isso pode ser de qualquer pessoa. Por quê? Porque crítica vem acompanhada de um modelo que pode não ser o nosso. Porque o nosso modelo é o do diálogo. O nosso modelo é de entender que são desafios, que a maternidade está nos trazendo desafios. E aqui vem a próxima dica. Aprenda com o seu filho. Ele também está aprendendo com você. Gente, quantas coisas eu penso que eu já aprendi, não só com meu filho, mas com os meus sobrinhos, a atitude deles em relação a problemas, tanto com os alunos na escola, quando eu via crianças assim, muito rebeldes, né? E eu dizia assim, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer alguma coisa, né? É essa pergunta, o que eu preciso aprender com meu filho? O que ele está trazendo e que eu posso transformar em aprendizagem? Porque eu sei que eu estou ensinando. E mesmo quando eu não quero, eu estou ensinando. Porque a gente sabe, e eu posso dizer com certeza para vocês, que os nossos filhos não aprendem só aquilo que eles escutam e aquilo que a gente ensina. Eles aprendem porque eles estão vendo. Porque nós somos um modelo. E não só nós, como todos os professores, como todos os especialistas, como todas as pessoas que nós convivemos. Todas elas são modelos para os nossos filhos. Modelos positivos e modelos negativos. Mas quanta aprendizagem um filho traz. E a primeira que eu tive, eu contei para vocês, que eu não podia controlar tudo, porque a vida é uma aventura. Eu não posso controlar tudo. A vida é uma aventura. A outra dica que eu trago para vocês é pensar em formas de você relacionar com seus filhos. Tem um exemplo muito bom, eu gosto dele, porque diz assim, o seu filho, ele não quer grandes experiências, ele não pensa assim, nós vamos viajar e essa viagem vai ser a melhor coisa do mundo porque eu estou com meu pai e com a minha mãe. Geralmente ele não pensa isso, mas inclua o seu filho na sua vida. Leve o seu filho para o seu local de trabalho pelo menos uma vez
para ele ver aonde você trabalha. Ele vai se sentir parte da sua vida. E é isso que filho quer. Fazer parte da vida do pai, fazer parte da vida da mãe. Por isso é tão importante os passeios de final de semana. Você vai fazer a sua caminhada, leve o seu filho para o parque. Enquanto você caminha, o pai fica, depois vocês trocam. Descubra formas de se relacionar com esse filho. Estas são as formas, incluí-lo na sua vida. Ele tem que se sentir parte. E não é ele que vai procurar entrar na sua vida. É você que vai abrir oportunidades para que ele entre, para que ele participe. Então, pense em novas fórmulas de se relacionar com seus filhos. Como é que é, né? Gente, é tão engraçado isso, porque eu não quero apontar, mas é uma realidade nossa hoje, as escolas de tempo integral, né? E o que acontece nas escolas de tempo integral? Há um afastamento da família quanto à educação formal dos filhos. Porque veja bem, a criança chega na escola por volta de 7, 7h30, 8 horas e sai às 18 horas. E lá ela faz toda a alimentação do dia, além de fazer todas as tarefas, e chegando em casa, você pensa que essa criança já está cansada, né? E ali a gente vai ter que procurar fórmulas, já que essa é uma necessidade, de relacionamento. E a gente já sabe que aquela coisa de que você fez hoje na escola, essa pergunta não funciona, né, gente? Então, como eu vou me relacionar com o meu filho que passou o dia todo na escola? O que nós vamos fazer juntos? Evelyn, eu não tenho paciência de fazer nada porque eu tô tão estressada, porque hoje foi um dia difícil. Diga isso para o seu filho. Meu filho, hoje nós não vamos fazer nada porque eu tive um dia difícil. Também não entra muito em detalhes, né? Porque tem família que conta tanto os detalhes que a criança, no outro dia, ela não participa das suas próprias atividades porque ela está pensando naqueles problemas que os pais trouxeram. Mas é necessário que o dia que você... Eu tenho uma fala na minha casa que é assim, agora deu. Então, quer dizer, eu cheguei e eu chego e sou daquelas, né? Chego e tumultuo o ambiente. Aí eu chego, converso, arrumo uma coisa, arrumo outra, organizo isso, falo isso, pergunto isso, e aí, né, a gente vai conversando. Aí tem uma hora, aí a gente come alguma coisa, aí tem uma hora que eu digo assim, agora deu. Eu tô falando que o meu filho já tem 24 anos. Então, essa é uma realidade, depois que ele teve talvez uns 14, 15, que ele já entendia. Então eu digo, agora deu. O que significa o meu agora deu? Olha, a gente já conversou, a gente já comeu, eu já fiz o que você pediu, eu já organizei, eu já vi a agenda, eu já vi o uniforme, agora deu. Agora nós vamos nos acalmar. Eu vou para o meu quarto, você vai para o seu e nós vamos ficar assim até a hora de dormir. Tá vendo como a gente se relaciona? É isso que eu falo, se relacionar. Não é aquela obrigatoriedade de todo dia ter que brincar com o filho porque passou o dia na escola de tempo integral. Tudo tem um meio termo, não é? Então, essa é uma dica. Em vez de mandar... só dar ordens, criar conflito, escolha aquilo que é importante você brigar. Não é tudo que é importante não, gente. A gente briga, às vezes, a gente chama atenção, a gente manda, porque é a gente que está estressado. Porque é a gente que não está satisfeito com aquela situação. Então,
Antes disso acontecer, você procure oportunidades de escutar, de dialogar e de se relacionar, até que seja possível você dizer: agora é porque eu quero, agora é porque eu sou sua mãe e isso agora você não pode não me entender, mas uma hora você vai me entender que isso é o melhor para você. Porque a gente está vendo hoje os pais fazendo uma fuga desse dever, né? O melhor jeito de não criar conflito é deixar fazer como quer. Porque se eu deixo fazer como quer, eu não crio conflito. Mas eu não crio conflito imediato. Pode ter certeza que esse conflito vai chegar, né? Então, é muito melhor você escolher aquilo que é importante brigar, né? Olha, seu filho arruma a cama todos os dias quando ele levanta. Não arrumou um dia, eu vou fazer um escarcéu porque não arrumou um dia? Eu vou dizer: olha, eu tô entendendo, hoje deve ter sido um dia difícil para você, não arrumou a cama? Amanhã você arruma. Precisa brigar? Eu tô dando esse exemplo, mas esse exemplo serve para várias coisas, né? Gente, a criança não tem um apetite que ela coma, assim, que ela coma tudo que é saudável todos os dias. Se eu, na hora da refeição, sempre criar um atrito, a memória que essa criança está fazendo de comer é uma memória ruim. E ela pode partir para dois opostos. Essa memória pode dizer a ela: não coma, ou essa memória pode dizer a ela: coma muito. Porque as nossas emoções, muitas vezes nós trazemos para a comida. Então, você vai proporcionar que essa criança come de maneira mais saudável possível. Mas um dia, melhor que o clima, um domingo, é melhor que o clima fique bom do que você naquela noia de ter que comer, sabe? Tem coisa que assim, escolha aquilo que é importante você brigar, porque não é tudo que é importante e não é todos os dias que isso é importante, certo? Eu vejo muito assim, olha, as responsabilidades, elas são construídas com crianças muito pequenas. Então, por exemplo, eu passo na porta das escolas, e já trabalhei muito tempo em escola, e vejo assim, olha, os pais não levam nem as mochilas das crianças, as crianças não levam nem as próprias mochilas, vão os pais carregando, né, a mochila. É claro que para tudo tem uma idade, mas a partir do momento que o seu filho já consegue carregar a mochila, é obrigação dele. E se a gente não trabalha essa responsabilidade, trabalhar a responsabilidade de fazer tarefa todos os dias, vai ser difícil. Então, a gente começa trabalhando essa responsabilidade de arrumar a cama, de enxugar uma vasilha de vez em quando. Não é todo dia, mas é um prazer, né? Ou é também uma organização. Vamos sentar aqui. Como é que a gente vai fazer? Eu não posso fazer tudo. Então, quem vai ficar com isso? Quem vai ficar com aquilo? Olha que legal, você está ensinando para ele que ele é parte importante da vida de vocês, da vida diária, da rotina. E isso vai trazer para ele responsabilidade. É a mesma responsabilidade que a gente vai cobrar com a tarefa de casa e com os estudos. E que a gente vai cobrar lá na frente com a direção, né? Com o dirigir, com o beber, com qualquer outro. Com o horário de chegar em casa. É a mesma responsabilidade, mas eu comecei essa responsabilidade lá quando eu disse para ele: de quem que é o material? Então você vai levar o seu material. Certo? A outra coisa é a gente pensar, né? Eu me conheço, eu enquanto mãe me conheço, eu gosto de mim,
Eu sou feliz com a vida que eu estou escolhendo para mim? Então, uma mãe só consegue fazer tudo isso que eu estou orientando vocês e outras orientações que a gente podia ficar aqui conversando muito tempo, e é isso que eu faço no consultório, né? Orientação à paz. Eu fico pensando assim, isso tudo só tem razão quando esta mãe aceitou a sua maternidade e é feliz com ela. Gente, agora é difícil, né? É difícil ser feliz com um filho que é muito diferente daquilo que a gente esperou. É difícil ter um filho que tem alguma dificuldade, que precisa da nossa ajuda para tudo, que precisa ser levado para o fono, para o psico, para o psicólogo. É difícil, gente. Não é brincadeira, não. Então, cada um de nós tem que descobrir o seu próprio prazer de ser mãe e de aceitar os filhos que nós temos e cuidar de nós mesmos. Eu gosto de perguntar para todas as mães que eu atendo, né? Para mães, quando eu vou nas palestras também, eu gosto de perguntar: você cuida de você como você cuida da pessoa que você mais gosta? Quem é a pessoa que a gente mais gosta? Bom, podem ser outras, mas geralmente a gente responde: nossos filhos, né? Isso faz parte da nossa maternagem, né? Então eu pergunto para você: você cuida de você como você cuida dos seus filhos? Por quê? Porque os seus filhos querem alguém que se cuide. Filho gosta de mãe com batom. Filho gosta de mãe vaidosa. De mãe que sente prazer em colocar uma roupa bonita. E mãe que sente prazer no trabalho que executa. É isso que faz um filho feliz. Então, se eu pudesse dizer para você aqui agora, né? Qual é a dica mais importante para uma mãe do século 21? A dica mais importante é: escute seus filhos. Não desista de você para ser mãe. Não desista de você, mulher, para ser mãe. Ame seu filho. O amor, ele vai te dar pistas de como você deve conduzir a educação dos seus filhos. O amor, ele já é suficiente para te mostrar aquilo que é necessário. É por amor que a gente acorda de madrugada, é por amor que a gente fica lá no pronto-socorro esperando para ser atendido. É por amor que a gente sabe que o trabalho é importante para comprar coisas para nossa casa, E quanto mais o meu filho entende que é nossa casa, com todos os deveres e com todos os direitos, mais ele vai se sentir responsável com o nosso mundo. A nossa casa é o primeiro mundo do qual os nossos filhos participam. Eu espero ter ajudado vocês. Passamos um pouquinho do horário novamente, mas eu não consigo, né, gente? Semana que vem nós temos convidados e hoje eu falei no Stories que eu ia trazer uma surpresa para vocês. Então, vejam bem, eu vou ver quem participou dessa live e a pessoa que participou e disser para mim, for lá no meu Instagram, postar um comentário no post que eu fiz hoje da live e disser esta palavra, colocar esta palavra, eu vou sortear um livro e a mãezinha, o pai pode escolher entre o livro e, se já tiver o livro, pode escolher em um momento de mentoria para pais aqui comigo no consultório. Combinado? Então, o que a gente tem que fazer? Vamos lá no meu Instagram, aonde tem
a postagem que eu fiz falando que a live seria hoje com esse tema. A palavra é gratidão, então deixe seu comentário e dentro do comentário você precisa colocar essa palavra, gratidão. E porque aí eu sei que você está me escutando agora, né? E eu vou sortear entre essas pessoas. A pessoa vai escolher entre o livro e uma mentoria de 50 minutos aqui comigo no consultório. Uma mentoria de mãe para mãe. Um abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima quinta-feira, quando com certeza traremos um convidado para falar conosco sobre ser mãe, ser pai e construir uma família. Construindo famílias, famílias, como eu falo, com qualidade, nós vamos ter um mundo com qualidade, certo? Um abraço, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.